Seguiu o terceiro anjo dizendo com voz forte: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também este beberá da cólera de Deus, da fúria, da ira de Deus preparado sem mistura. Apocalipse 14, verso 9. Essa é uma advertência que deixa muita gente preocupada, angustiada, porque tem gente que acha que já recebeu essa marca, que já adora essa besta, porque não sabe exatamente o que é isso. Muitos julgam que é um chip, é a tecnologia, é o número 666, afinal de contas, o que é essa marca e essa imagem e essa besta? O verso 1 de Apocalipse, capítulo 1, diz exatamente isso aqui, ó. Olha só, o que significa Apocalipse? Apocalipse significa exatamente isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu a Jesus Cristo? Sim, o Pai de Jesus deu a Jesus Cristo. E aí ele fala assim, para mostrar a seus servos. A seus servos. Então esses seus servos é desde aqueles dias até a volta de Jesus, enviando ao seu anjo, quem? Jesus, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João. Maravilhoso, né? Então veja só, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Ponto. Isso explica o que é Apocalipse. É revelação de Jesus para o tempo, desde aqueles dias até a volta de Jesus. O contexto a qual o apóstolo João estava vivendo quando recebeu essas revelações, ele já estava de idade avançada e estava preso na ilha de Patmos. E como essas revelações era dada tanto para aqueles dias quanto para os nossos dias, ela foi entregue dentro de símbolos, porque essas cartas passavam pelas portas das cadeias ali de Roma, porque ele estava preso lá na ilha de Patmos. E como ele estava falando de coisas que são sérias, porque envolve pessoas na Terra, comportamentos, poderes, né? Então, saberiam que estavam falando desses poderes e iam rasgar essas cartinhas, iam destruir e nós não as teríamos. Mas como Deus é o Senhor da sabedoria, além e acima da nossa, ele fez essas cartinhas dentro de símbolos que espiritualmente nós podemos discernir. Então já aconteceram muitas coisas no passado, estão acontecendo muitas coisas hoje e ainda tem muita coisa para acontecer no futuro. Não muito, mas tem coisas fortes, muito fortes, né? E a gente precisa olhar para isso não com angústia, não com angústia, jamais, jamais angústia, mas exatamente com o olhar que Jesus pede, que nós olhamos que está lá em Lucas 21, verso 28. Jesus pede para mim e para você, quando vir essas coisas acontecerem, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, exultar e erguer a cabeça significa esteja feliz, esteja contente, esteja em paz, esperançoso, porque a vossa redenção está próxima. Apocalipse 13 trata de um dos temas mais profundos dentro das profecias e também a mais polêmica, a mais procurada e a menos entendida. E o centro de tudo isso, querido, é adoração. Ó, lembra do versinho que eu li no princípio? Se alguém adora a besta e sua imagem, recebe sua marca. Então, o assunto é em torno de adoração. Está dentro de um contexto espiritual, mas também tem a ver com questões físicas. Por isso, muita gente se preocupa com chips, com o número 66, né? Mas também está dentro de um contexto físico, porque essas coisas são espirituais, mas acontece conosco, seres humanos, né? E o palco de tudo isso está dentro de um conflito. Um conflito. E esse conflito não surgiu hoje, nem ontem, ok? E nem no Éden, como algumas pessoas pensam, quando Adão caiu em pecado. Não, esse conflito surgiu no céu. E Apocalipse 12 revela esse palco de conflito. Quando a gente vai aqui em Apocalipse 12, você observa a mulher, né, revestida de sol, e essa mulher revestida de sol representa a igreja na sua essência
do evangelho puro, limpo, maravilhoso, magnífico, pregado por Cristo e os apóstolos no princípio do cristianismo, mas depois vem um inimigo das almas que não surgiu ali, ele surgiu no princípio, e aqui na revelação da leitura bíblica a gente entende isso no verso 9, né? O verso 9 diz assim pra gente, ó, gente, eu tô precisando de óculos, mas ainda não tenho, estou resistente, tá? Mas eu vou ler certinho aqui, ó. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O verso deixa bem claro, Satanás, que é o traidor, a antiga serpente, aquela que enganou Eva e levou Adão a cair no pecado, lá do Éden, né? E aí finaliza assim, ó, o sedutor do mundo, aquele que seduziu esse mundo aqui, está aqui. Ele foi atirado na terra e com ele os seus anjos, ou seja, ele está aqui agindo e não está sozinho. E ele criou todo o palco do conflito qual nós estamos inseridos e qual Apocalipse 13 declara que a besta vai estar em ascensão no poder do dragão. Nós já vamos ler o capítulo 13 para você se aprofundar mais sobre isso. E o verso 12, né, diz que ele foi lançado à terra, ele está aqui. Verso 17 diz assim, e o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aqui são duas coisas para a gente prestar atenção, queridos. O dragão tem ódio dos fiéis, e quem são esses fiéis? Tem duas características. Eles guardam o mandamento de Deus e também têm fé em Cristo Jesus. Queridos, nesse momento, o Espírito Santo até me lembrou aqui que eu preciso orar, porque esse tema é profundo e sem oração eu terei dificuldade de explicar e você vai ter dificuldade de entender. Então, nesse momento, vamos orar, porque eu preciso orar para que a gente tenha um entendimento mais profundo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, que eu quero orar por mim e por você que está me assistindo nesse momento. Oremos. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, Redentor e Mantenedor, em nome de Jesus, eu estou aqui pedindo a Ti, ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que derrame sobre nós o Teu Espírito, perdoe os nossos pecados e encha-nos do Teu conhecimento, da Tua luz, para que possamos ter entendimento profundo aqui do livro de Apocalipse. Por favor, Senhor, nos ajude a afagar as nossas angústias e ter pleno conhecimento da verdade que está diante de nós e que precisamos discernir. E só o Senhor, através do seu Espírito, nos ajuda a discernir as coisas espirituais. Esteja conosco aqui, ó Deus, esteja comigo, fale através de mim e também esteja com cada pessoa que me escuta, para que possa compreender a sua boa, perfeita e maravilhosa vontade. Eis-nos aqui, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui. João está preso na ilha de Patmos e tem a visão de uma besta que emerge do mar. E então essa besta que emerge do mar, a gente entende que é um poder que domina sobre as religiões. E isso é visto no Apocalipse 17, porque essa besta apresentada no Apocalipse 13 é a mesma besta do Apocalipse 17. Então essa besta que João vê é semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aqui, essa besta tem as mesmas descrições, ou partes dela, dos animais que Daniel vê lá na Babilônia, quando ele teve visões, que está descrito em Daniel 7. Então, nós podemos fazer linkagens das visões de Daniel daquele período com essas visões de João aqui, porque eles estão vendo o mesmo sistema de poder agir. Então, o dragão deu à besta o seu poder. Quem é o dragão? Satanás. Deu à besta. Essa besta é poder. Poderes, né? Poderes aqui que a gente entende que são poderes religiosos. Diz assim, ó, e o seu trono
grande autoridade. E quem revela para nós que é um poder religioso é o Apocalipse 17, que revela para gente. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Apocalipse 17 apresenta essa besta que emerge do mar como um poder religioso. Se você tem dúvida sobre isso, deixa aqui anotado nos comentários que nós vamos fazer um estudo específico para compreender sobre essa besta que emerge do mar, que é um poder religioso. Agora, se você entende que é, beleza, mas se você não entende, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um estudo só sobre isso, para que você tenha compreensão. Então, aqui no verso 3, assim, ó, uma das cabeças das bestas parecia ter sido golpeada como de morte, foi ferida, né? Mas a ferida foi curada e a terra se maravilhou seguindo a besta e adoram o dragão. Olha interessante você perceber. A terra, quando fala terra, querido, é o globo mesmo, onde tem ser humano que não tem discernimento espiritual, vai se maravilhar e adorar e seguir a besta. Simples assim. É isso que está dizendo aqui. E aí diz aqui, ó, a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão. Então, se você segue a besta e o poder da besta, você está adorando quem? O Satanás. Porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem pode ser contra ela? Então, é um poder religioso que existe na Terra, que as pessoas olham para esse poder e encontram glamour, né, poder, e as pessoas ficam boca aberta e dizem isso mesmo. Quem é semelhante a ela? Eu já disse isso. Eu já fiz parte desse poder, mas Deus me tirou dele. Deus me tirou e me trouxe para sua maravilhosa luz. E é por isso que eu estou aqui, trazendo essa mensagem, trazendo esse estudo para você, porque eu sei o quanto custa não entender o evangelho da forma que se deve. E sabe como eu entendi o quanto custa? Foi o próprio Deus. No dia em que eu perguntei a ele, com choro e pranto, que se eu morresse naquele dia, eu entraria no reino dos céus. E Deus me disse que eu não entrava, porque eu nunca tinha visto a minha herança, a Bíblia Sagrada. E eu fui então comer Bíblia, devorar Bíblia com choro, com pranto, para entender o que eu estou transmitindo para você agora. Entende? E por isso estou aqui, porque eu sei que o custo de não entendermos com clareza o evangelho é alto. Podemos ficar fora do reino de Deus. Podemos estar achando que estamos com Deus, adorando Deus, mas não estamos. Porque era exatamente essa a minha condição. E a terra vai se maravilhar e adorá-la. Entendeu? É um poder religioso que vai estar recebendo o poder de Satanás para fazer prodígios, porque o próprio verso fala, diz aqui, ó, ele fala assim, e será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Não porque o Cordeiro não quis, mas porque estes rejeitam a graça do Cordeiro. Muitos até usam o Cordeiro, né, como diz Isaías, usam o seu nome, ok? Usam o seu nome porque o seu nome tem prestígio, mas não veste as suas roupas, não querem os seus trajes brancos, que é a sua justiça, o seu amor e o seu caráter. Por isso, não estão no livro do Cordeiro. Mas vamos lá. O verso 6, ó. A besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo e saber os que habitam nos céus. Ou seja, essa besta difama o céu. Sabe, queridos, essa besta ela dá um poder espiritual para agir na vida das pessoas para cada dia da semana. E Cristo fica apenas sendo admirado de longe sem ser buscado. Porque para cada dia da semana esse poder religioso dá um poder espiritual para agir na vida da pessoa. É na área amorosa, é na área financeira, é na área protetiva. Eu vivi esse inferno achando que era o céu. Mas vamos continuar aqui. Aqui o verso diz aqui, ó. No verso 11, o verso 11 surge então a segunda besta, que é a besta que surge da terra. João tem a visão. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Agora, duas características para você prestar atenção. A besta que sobe da terra, ela parece cordeiro. Ela faz benfeitoria. Ela parece humilde. Ela parece mansa. Ela parece
cheia de justiça e de caráter do céu. Mas não é. Por quê? Quando ela abre a boca, ela fala como dragão. Duas características. E esse poder, essa segunda besta, a gente entende que é poder de homens. Homens encarnados na carne humana. Político, poder político, né? Poderes que se envolve aqui para ter poderes. Então, poder político, poder judiciário, tudo junto e misturado. E ele diz assim, ó, continua dizendo aqui, ó, e exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, esse poder político e judiciário, tudo mais, exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, essa besta que surge da terra vai fazer de forma com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Mas como? Como que isso é possível? Como? Existe, sim, o método de justiça que obriga, né? Sabe aquela justiça que cria leis e que o martelinho do juiz bate, ou você cumpre ou você vai para a prisão? É esse o método, ok? Continuamos aqui. O verso 13. Também opera grandes sinais, essas bestas unidas operam grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz as pessoas, seduz os habitantes da terra com poderes sobrenaturais. É o que mais existe hoje, né? Poderes sobrenaturais. Engraçado que quando Cristo veio à terra, não existe uma passagem bíblica que mostra que Jesus fez algum poder sobrenatural, egoísta, sem finalidade, apenas para exibir poder. Não existe. Agora, a besta descer fogo do céu para envolver o povo, existe. Por quê? Porque o povo hoje está envolvido com ações sobrenaturais, porque acha que toda ação sobrenatural vem do Senhor Jesus, e não vem. Olha para as ações de Jesus, leia os evangelhos, leia lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, leia até os Atos dos Apóstolos, leia também as cartas de Paulo, leia, para ver aonde você acha eles fazendo uma ação sobrenatural de exibicionismo para apenas manifestar poder. Não encontra nenhum. Só encontramos ações para levar salvação, cura, libertação. Essas são as ações que vêm do céu. Satanás pode operar isso? Pode operar isso também. Só que a grande maioria hoje está envolvida com ações sobrenaturais. É rodopios, é piruetas, né? É fogo que desce do céu, é sopro que derruba a multidão. Atentai para essas coisas. Atentai. Se você está dentro de uma religião que gera esses prodígios, ore a Deus e peça a Deus assim, ó, Senhor, se aqui não é o que o Senhor quer, não é o Senhor agindo, então me liberta. Só faz isso. Só faz isso. Porque essa é a forma mais pura de você mostrar a Deus que o seu coração é fiel. Ok? E que você, de fato, quer entender ele e não estar no erro. Porque eu fiz isso. Foi suficiente para a minha libertação. 12. Ela, ou seja, o poder da terra, exerce toda a autoridade da primeira besta, que é o poder da religioso, que a gente vê ali do verso 1 até o verso 10. E diz assim, na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Está aqui, ó. Cuja ferida mortal foi ferida e curada. Então, como que isso é possível? Nós vamos entender passo a passo sobre isso. E se você não aceitar a explicação que eu vou dar aqui no final, eu só peço para você orar. Vai orar e falar com Deus, não venha discutir comigo e nem fica discutindo aqui embaixo, não. Tá? Vai orar e falar com Deus. Então, são duas bestas unidas, vai realizar milagres, vai enganar as nações, vai ordenar às nações, por força, que adore a imagem dessa besta. E vai impor a marca da besta. Apocalipse 13, do 1 ao 17. E aqui, queridos, a gente precisa entender de forma simples e clara esses poderes. E eu vou falar de forma simples e clara. A gente tem de um lado a marca da besta e de um outro lado
o selo de Deus. Porque a gente precisa entender isso antes da gente entrar na revelação que eu preciso te dar aqui. A gente tem que entender isso. Satanás tem uma marca para pôr no povo de Deus. E Deus tem um selo para pôr no seu povo, ok?